Você já ouviu falar em obras sem pilar, sem viga, ou então aquelas obras com vãos enormes e se perguntou como isso de fato se mantém de pé? Já ouviu falar em obras que foram executadas em pouquíssimos dias? Nesse vídeo nós vamos falar alguns dos principais tipos de estruturas da construção e você vai entender como isso é possível através dessas soluções estruturais. Então, se você quer se tornar um grande calculista estrutural, um engenheiro de estruturas, clique em gostei porque aumenta a sua probabilidade disso acontecer. Clique em gostei, se inscreve no canal e roda a vinheta. Eu sou Igor Pinheiro, do Inova Civil, e o nosso primeiro tipo estrutural é o famoso concreto armado. O concreto armado é uma melhoria do concreto convencional, e isso se deu através da adição de aço ao concreto. Então, primeiro precisamos entender o concreto convencional, para podermos ver a importância que o concreto armado tem na construção civil atualmente. O concreto convencional é composto por areia, que é o agregado miúdo, a brita, que é o agregado graúdo, o cimento Portland, que é o aglomerante, e é importante entender que o cimento aglomerante ele é responsável por pegar todos os agregados e mantê-los unidos. É a cola do concreto, né? E a água também, logicamente, vai no concreto. E o concreto armado é composto pelo quê? Basicamente, as mesmas coisas com a adição do aço. E por que a simples adição do aço faz tanta diferença? A propriedade mais importante do concreto é a sua alta resistência à compressão. Ele possui uma resistência elevada a esforço de compressão. Quando a gente fala de esforço de tração no concreto convencional, ela é tão pequena que é desconsiderada geralmente. Nós estamos falando de uma resistência à tração de cerca de 1/10 da resistência à compressão. E o grande problema de um concreto com resistência à tração tão pequena é que ele sofrerá fissuras. Então vai ser muito fácil ver fissuras, ver patologia quando for submetido à carga estrutural. E por isso, ao longo do tempo, fomos procurando incorporar materiais mais resistentes a esforços de tração. Então, resumindo, o aço está presente no concreto armado para melhorar a resistência à tração e evitar a fissuração do concreto. O aço ele trabalha de forma conjunta com o concreto devido à aderência entre os dois. E é por isso que as barras de aço que a gente vê muitas vezes na obra tem aquelas linhas, como você está vendo aí na imagem. Elas servem para melhorar a aderência entre os dois materiais. Nas regiões onde a peça de concreto sofre esforços de tração, o concreto tende a fissurar. Mas devido à aderência com o aço, ele acaba trabalhando e absorvendo esses esforços e impedindo que o concreto sofra fissuração. Então a razão principal para utilizarmos o concreto armado é a possibilidade de construir estruturas bem mais complexas que as construções em apenas concreto convencional. Não é por acaso que o concreto armado é tão utilizado em nosso país. E agora vamos à segunda solução estrutural de hoje, que é a proteção. O concreto comum e mesmo o concreto armado possuem uma resistência baixa a esforços de tração, apesar de o concreto armado ter resistência à tração consideravelmente maior que o convencional. Essa resistência ainda é baixa e por isso o concreto protendido surgiu para dar maior resistência à tração e permitir que a engenharia consiga vencer vãos cada vez maiores. E resumidamente sobre essa técnica da proteção, ela é feita a partir da inserção de cabos com alta resistência dentro do concreto. Esses cabos são tensionados antes que a peça de concreto ganhe rigidez ou depois, depende do tipo de proteção, e depois que o concreto já endureceu, os cabos são liberados e começa a tentar voltar para o seu estado inicial, comprimindo e forçando o concreto. E se você quiser entender melhor como funciona a proteção, temos um vídeo aqui no canal somente sobre proteção. Então você pode entrar no link na descrição do vídeo e entender melhor. Certo, mas você está perguntando, mas por que eu usaria a proteção se o concreto armado é tão facinho de utilizar, né? A grande vantagem da proteção é que com ela é possível atingir vãos ainda maiores. Conseguir vãos com 10, 12 metros é muito importante atualmente na nossa construção. Além de construções de infraestrutura, como pontes e viadutos, usam também muito a proteção, já que o objetivo desse tipo de obra é justamente vencer grandes vãos. Mas aí você vai perguntar que para que vai querer um grande vão e um edifício, por exemplo? Edifícios com grandes vãos são muito mais valorizados, porque além de você poder melhorar o layout, o arquiteto poder desenhar melhor o formato do layout do apartamento, você vai ter mais vagas de estacionamento também no subsolo e no próprio estacionamento, lógico. Outra vantagem da proteção é que reduz a quantidade de concreto e aço necessário na obra. Lógico, tem menos pilar, vai ter menos concreto e aço, já que tem uma resistência maior que o concreto armado e a quantidade de concreto e aço é menor, já que ele é mais eficiente.
Porém, contudo, entretanto, nem tudo são flores. Existem pontos que dificultam o uso da proteção. Os principais são a carência de mão de obra especializada, precisa também de uma supervisão bem maior. Além disso, é necessário concreto de alta qualidade e resistência. E também o aço utilizado precisa ser um aço de maior resistência que o aço que é comumente visto nas obras, tá bem? E também é uma mudança de cultura muito grande para você implementar coisas novas, sendo que em vários casos a proteção compensa muito, então fica de olho. E o próximo método construtivo, que na verdade são dois, mas eles têm ideias bastante semelhantes, são o steel frame e o wood frame. Esses dois métodos construtivos são considerados métodos de construção a seco, ou seja, pelo nome, a seco é seco, então não tem água, além de ter um desperdício muito menor comparado, aos métodos convencionais. Certo, mas e como eles funcionam de fato? Esses métodos construtivos são como um Lego, em que você pega as peças e vai montando. A grande diferença entre os dois é que o steel frame utiliza perfis de aço galvanizado e o wood frame utiliza perfis de madeira maciça. E esses perfis vão sendo montados e formam aí a estrutura, o esqueleto que vai manter tudo de pé. Depois que o esqueleto está pronto, são utilizados painéis para formar a parede. Pode ser drywall, placa cimentícia, placa de madeira reciclada, dentre várias possibilidades. Tudo vai sendo colocado como um quebra-cabeça, como um Lego, tudo se encaixando direitinho. Mas aí você pergunta, por que escolher esse tipo de estrutura? A grande vantagem desse tipo de estrutura é a velocidade da construção. A gente está falando aqui de obras que levariam meses sendo feitas em dias. Aqui em Fortaleza foi construído um hospital de campanha para atender pessoas infectadas com Covid-19. E foi dentro de um estádio de futebol e levou 28 dias para ser concluída. E você deve estar perguntando, como tão rápido, Porque foi utilizando o steel frame. Você pode até pensar, na China fizeram hospital em menos de 10 dias, certo? Mas estamos no Brasil, então vale dar um crédito, para a obra de 28 dias. E aí você vai perguntar também qual a desvantagem. E a desvantagem é que é necessário uma mão de obra mais especializada e os materiais utilizados são mais caros que os convencionais. Mas existem vários tipos de obra que pode compensar muito utilizar o steel frame, porque não necessariamente vai sair mais caro a obra final. Os custos, na verdade, são menores, porque leva muito menos tempo para construir, então o seu gasto com mão de obra é menor. E além disso, quase não existe desperdício de material nesse método. Isso faz com que o custo não seja mais alto, como muitas pessoas acreditam ser. Tá bem? Se você tem dúvidas sobre o custo, sobre o método e quer saber mais, aqui no canal tem uma entrevista com um especialista em construção com steel frame e o link, lógico, vou colocar aqui na descrição para ser tranquilinho para você. É a Dama do Gesso e ela traz muito conteúdo de construção a seco para o YouTube e então segue lá ela. E por fim vamos falar aí da alvenaria estrutural, que são paredes que têm função de sustentar a construção. Diferentemente da convencional, que é somente alvenaria de vedação e que não desempenha função estrutural, a nossa alvenaria estrutural ela tá lá para deixar tudo de pé. Então não vale quebrar uma parede estrutural para aumentar determinado cômodo. Não, é uma estrutura. Se for necessário derrubar ou mudar, é preciso chamar um engenheiro que entenda de estruturas para saber o que pode ou não ser feito. Fazer isso sem um especialista é muito perigoso, tá bem? Igor, e por que alguém escolheria esse método? Porque é mais rápido, tem menor desperdício de material, economiza no uso de madeira para formas, já que não tem pilares e vigas. Não é difícil de treinar a mão de obra também. Tudo isso gera aumento de produtividade e diminuição nos custos. Na alvenaria estrutural, os blocos já vêm prontos e possuem uma resistência mais elevada. Geralmente são feitos de concreto, mas também podem ser utilizados blocos cerâmicos. Esses blocos não podem ser quebrados ou algo do tipo. Eles já chegam prontos para ser encaixados, botados um em cima do outro e é isso. Aí você está pensando, poxa, mas e caixa de tomada ou outros componentes que não vai dar para fazer o rasgozinho para você conseguir encaixar? Então, existem blocos específicos para esses casos. Então, onde vai ter uma tomada, você já coloca um bloco que já vai certinho de fábrica, bonitinho para colocar lá. Para cada necessidade tem um tipo de bloco. E a dificuldade desse método é a quantidade de incompatibilidade na obra. Na alvenaria estrutural não dá para fazer improviso na obra. Não dá para você resolver lá. As mudanças precisam ser analisadas com cuidado, com especialista, e mesmo assim não se pode fazer muitas mudanças. Tá bem? Então é isso, os tipos de estruturas, os principais tipos de estrutura a gente falou nesse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!